Olá, planeta Terra! Hoje é dia 22 de setembro de 2025 e chegamos à edição número 118 do RS Educação. Hoje, uma edição muito especial. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos pelo canal Pou Streaming no YouTube e Facebook e no canal 160 da Soul TV e canal 15 da RBTV Serra Gaúcha. Pou Streaming de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar com o apoio de Shopping Total, presente a todo momento, Home 7200, tudo para sua casa, e Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. O patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Pou Streaming, como eu já disse, é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. Ali você vê, né? Baixe o nosso app para que você possa acompanhar toda a programação do Poa Streaming. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Flávio Mota. Aliás, Flávio Mota que nos dá o prazer hoje de nos colocar no ar. Muito estava com saudade, meu amigo Flávio Mota. Muito bom te reencontrar aqui, nos colocando no ar nessa segunda-feira. Pou Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem, feita essa rápida abertura, vamos aos fatos que marcaram a história no dia 22 de setembro. Primeiro de tudo, é importante dizer que hoje faltam 100 dias para o ano acabar, gente. Chegamos ao dia 265, estamos já na reta final. Indo para a história, e eu preciso voltar lá ao ano de 1941, quando tivemos o Holocausto na Ucrânia. Nesse mesmo dia, no ano de 1941, quando se comemorava o ano judaico, a SS alemã assassina 6.000 judeus sobreviventes dos assassinatos anteriores. Foram executados na Ucrânia cerca de 24.000 judeus. E ainda tem gente que tem a cara de pau de negar o Holocausto. Vamos pular um pouco na história e vamos para 1988. Isso até tem um pouco a ver com a minha convidada de hoje. Em 1988, foi aprovada pela Assembleia Constituinte o texto da nova Constituição Federal, a atual Constituição que vigora no Brasil, a Constituição Cidadã. E mais um fato que também guarda relação com a minha convidada, em 2006 entra em vigor a Lei Maria da Penha no Brasil. Vamos a alguns nascimentos acontecidos no dia 22 de setembro. O primeiro deles que eu trago aqui é que em 1791 nascia Michel Faraday, um dos cientistas mais importantes da história, um físico químico britânico. Eu lembro que num programa recente ainda, no mês de agosto, eu falei sobre o falecimento desse grande cientista. Quem também nasceu nesse dia, no dia 22 de setembro de 1940, e já nos deixou em 2009, foi o locutor do SBT, o famoso Lombardi. Quem acompanhou o programa Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, sabe quem foi o Lombardi. Também já falecido, outro grande artista que nasceu no dia 22 de setembro é o cantor e compositor Gonzaguinha, que infelizmente nos deixou muito cedo, aos 46 anos, em 1991. E quem faz aniversário hoje, completa 49 anos, nasceu então em 1976, é Ronaldo Nazário, fenômeno goleador da Copa do Mundo de 2002, né, que o Brasil
foi campeão mundial. Tivemos dois falecimentos que eu acho que merecem destaques, que aconteceram no dia 22 de setembro. O primeiro deles faleceu em 1800, faleceu não, né? Foi assassinado em 1897. O Antônio Conselheiro, líder religioso, né, da rebelião de Canudos, que aconteceu na época da nossa República. E também quem faleceu no dia 22 de setembro, só que do ano de 2009, foi a atriz Dirce Migliasso. Quem, como eu, assistiu a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela, a Emília. Muito bem, hoje é o dia do equinócio de setembro, então hoje começa a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Hoje é dia mundial da banana e dia do contador. Muito bem. Eu falei já sobre a questão de Assembleia Constituinte, falei sobre lei, falei sobre datas que envolvem o poder legislativo, né? Por isso, hoje eu disse que era um programa especial, porque não é sempre que nós recebemos uma deputada muito atuante, principalmente pela causa da educação, aqui no nosso programa. Então, deputada Patrícia Alba, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que honra, que prazer lhe ter aqui no RS Educação. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem conduzindo à frente da comissão, e eu acho que nós temos muito assunto para falar. Oi, muito obrigada, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui no RS Educação. Eu hoje, com muita honra, presido essa comissão que é de extrema importância em qualquer situação, né? Então, ela é a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos realmente muitos temas, muitos assuntos para tratar aí, especialmente nesta área da educação, né? Mas estava te ouvindo aqui atentamente. A gente trabalha e atua bastante também na questão da defesa dos direitos das mulheres, enfim, e valorizar aqui a aprovação lá em 2006, né? Nós vamos fazer 20 anos aí de Lei Maria da Penha, que é extremamente importante para a nossa sociedade como um todo também. Eu vou até entrar, deputada, se a senhora me permite, óbvio, o nosso programa é sobre educação, mas eu acho que essa questão da Lei Maria da Penha é um assunto tão importante e a gente tem visto, infelizmente, a gente tem visto nos nossos noticiários muitas notícias, muitas questões que envolvem ainda a violência com as mulheres. E eu acho que a gente pode até linkar isso com a própria educação, né? Eu acho que as nossas escolas, os nossos governos, todos nós temos que talvez dar um basta a isso, porque não é possível, né? O que a senhora enxerga, que medidas a senhora acha que a gente poderia tomar como sociedade para, de repente, dar um freio nisso que é terrível que está acontecendo na nossa sociedade? Acho que é perfeito, assim, a tua colocação. Essa questão da violência contra as mulheres, ela tem muito a ver com a educação, né? Porque isso é cultural. Culturalmente, nós temos essas diferenças entre homens e mulheres, e existe essa ideia de pertencimento, né, da mulher como um objeto, né, de pertencimento ao homem. E isso vai gerando inúmeros problemas, inúmeros casos de violências, e que, Bruno, chegam no feminicídio, né? Eu sempre digo que o feminicídio ele não é o início da violência, ele é o final. Então, para chegar nesse nível, muita coisa aconteceu. E a escola, a educação, ela está nesse caminho de uma forma importante em várias áreas, como, por exemplo, a escola consegue perceber os alunos, a mudança de comportamento dos alunos ou certos tipos de comportamentos que indicam que algo de errado está acontecendo na casa dessa criança, né? Então, a escola consegue perceber e deveria estar apta e capacitada para acolher essa criança e dar um suporte, digamos, para ela e para a família.
óbvio que a gente não quer colocar mais esta responsabilidade para o professor. Nós sabemos que o professor está sobrecarregado, enfim, mas nós, como sociedade, nós, como seres humanos, precisamos repensar isso, né? Eu estava vendo, inclusive, num seminário que vocês fizeram, a questão ali que foi trazida por um palestrante de que o professor precisa ter esse olhar humanitário, de que ele precisa estar preparado para isso, né? Só que, claro, essa é a questão, precisa estar preparado, né? Então, esse é um dos pontos que a escola ela é importante nesta questão da violência. Ela pode colaborar em muito para combater essa violência ou para evitar que os feminicídios aconteçam, porque ela pode observar isso antes e evitar e barrar. Uma outra situação que é importantíssima dentro das escolas é que a gente possa conversar sobre as diferenças e, e mostrar a importância da igualdade, do tratamento igualitário entre homens e mulheres. Eu trago aqui um exemplo pequeno, mas que mostra assim como as situações acontecem. A Ordem dos Advogados do Brasil, da qual faço parte também, sou advogada, ela tem um projeto dentro das escolas que ela vai tratar dessa questão de violência e de discriminação e desigualdade entre homens e mulheres. Uma pergunta que as advogadas fazem quando vão na escola para as meninas e para os meninos é assim: meninos, vocês têm medo de caminhar na rua, de sair de dia e ir num mercado, e andar de bicicleta, fazer um passeio? Não, não temos. Aí pergunta para as meninas se elas dizem sim. A gente tem medo de tudo, de sair na rua, de ser agredida, de sofrer qualquer tipo de violência, inclusive um estupro ou algo do gênero. Então, os meninos não têm esta noção de que as meninas passam por isso, né? Por quê? Porque só quem vive determinadas situações é que vai saber e vai ter o conhecimento da situação, do que se precisa fazer, do que precisa ter cuidado, enfim. Então, lá no início, na escola, enquanto ainda eles são crianças, saberem dessas diferenças e saberem que eles são responsáveis também por esse cuidado, isso colabora como um todo, como contra no combate à violência, né, na defesa das mulheres, do direito das mulheres, e isso acaba, como sociedade, trazendo uma evolução social, inclusive na educação, porque a gente sabe que essas violências elas acabam acontecendo também dentro da escola e acho que tu estava na nossa primeira audiência pública, né, Bruno, que nós tratamos sobre enfrentamento às violências na escola. Esse também é um fator que gera violência dentro das escolas, né? Então a gente trazendo para a educação esse debate, a gente consegue evoluir muito como sociedade. Né? Claro que aí tu me pergunta no geral também, né? A gente precisa se colocar nesse papel de cuidador e de responsável pelas situações de violência de gênero que estão acontecendo. Precisamos ter em mente que aquilo que se dizia antigamente, lá no tempo dos nossos avós e até dos nossos pais, possivelmente, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não, hoje isso é completamente rechaçado. Nós temos responsabilidade, sim, pelo que está acontecendo, precisamos denunciar e precisamos acolher. Né? Então, como sociedade, a gente tem uma obrigação gigantesca de ter um cuidado com isso, com o que está acontecendo à nossa volta, né? E estar atento, estar aberto para isso. Agora, isso é o daqui para frente, né? Como nós não podemos ver esse passado dessas pessoas que chegaram até aqui com este tipo de pensamento e de conceito, mas nós podemos sim mudar daqui para frente aquelas crianças que podem e devem ser ensinadas assim como a gente aprendeu. Claro que mal comparando, mas existe um sentido, uso do cinto de segurança, não fumar em locais fechados, né? Bebida e direção. Quer dizer, são coisas que a gente foi aprendendo e que tu começa
lá na criança. Os adultos são um pouco mais difíceis de remodelar, digamos assim. Mas as crianças, elas aprendem e elas cobram dos pais, né? Olha que importante seria que a gente tivesse lá dentro da escola essa conversa, essa possibilidade de discussão abertamente sobre esses assuntos, porque também são questões que geram vergonha e preconceito de falar, mas que bom seria que a gente pudesse, lá dentro da escola, iniciar isso, esse assunto, e que a criança, na sua casa, no seu dia a dia, dissesse: olha, pai, não é assim, tu não pode falar com a mãe desse jeito, né? Que a criança fosse também cobrando. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos nossos, né? Que a gente possa combater estas desigualdades lá na escola. É claro, não é só de preconceitos de gênero, né? Acho que tem que se ter todo tipo de cuidado. Preconceitos de raça, de cor, de religião, todas essas diferenças e desigualdades, quando elas não são compreendidas como algo normal e natural da nossa sociedade, elas geram conflitos e conflitos geram violências, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso tudo lá dentro da educação. Perfeito. Deputada, a gente começou a conversar e eu acho muito interessante, porque a sua formação é na área jurídica, pelo que eu entendi, né? Somos dois aqui, e aí eu lhe faço uma pergunta. Por que a comissão de educação? Né? Eu imagino que imagino eu, não tenho conhecimento interno da nossa Assembleia, mas eu imagino que essa deve ser uma comissão bastante cobiçada, porque é um assunto interessantíssimo. E eu gostaria de saber até da deputada Patrícia Alba, por que a escolha pela Comissão de Educação? Da onde vem essa É. ligação com a educação? Bom, eu sou uma fã incondicional da educação, né? Eu entendo, inclusive, assim, eu tive a oportunidade de ter uma educação de qualidade, uma formação de nível superior, enfim, e eu entendo que quem tem oportunidades precisa colaborar para que outros também tenham, né? Então, eu sou apaixonada pela educação, eu acredito muito na transformação que a educação gera, e claro que a Comissão de Educação ela é extremamente cobiçada na Assembleia Legislativa, mas nós temos lá na Assembleia algumas situações assim que constitucionalmente, né, e regimentalmente, os partidos maiores podem escolher primeiro as comissões que desejam, enfim, a participação nessas comissões. E desde que eu entrei no meu segundo mandato, eu estava já planejando e conversando com os meus colegas do partido que eu gostaria de assumir, então, nesse segundo biênio do mandato, a Comissão de Educação, porque ele era do MDB neste momento. Então, consegui, né, em parceria com os meus colegas, assumir essa comissão que eu entendo como transformadora e quero fazer a minha parte para colaborar nisso. A gente, como o ente político, como pessoa pública, a gente sempre diz que a educação é importante, que a educação é transformadora, né? A gente vê muito político falando isso. Na prática, pouco se vê trabalhos que realmente tenham resultado lá na área da educação. E eu tive a oportunidade de participar de um trabalho com resultado gigantesco na área da educação aqui na minha cidade de Gravataí. Eu moro em Gravataí e sou casada com alguém que foi prefeito da cidade por 8 anos, que é o Marco Alba, já foi deputado estadual, já foi secretário, enfim. E enquanto prefeito aqui na cidade de Gravataí, nestes 8 anos, o Marco conseguiu fazer uma transformação na educação que gerou inúmeros resultados, a gente pode ver, inclusive, no crescimento e no desenvolvimento da cidade. Né? Esta modificação na educação da cidade que vinha ao longo do tempo, digamos assim, como é que eu vou te dizer, deixada de lado ou sem muita atenção, né? Mesmo que nós tivéssemos tido
prefeitos, professores, né? Mas a educação acabou ficando mais de lado. O que se fez aqui na cidade de Gravataí que foi fundamental para aumento de números, né, do IDEB, enfim, e também para que a gente pudesse colocar esses alunos também lá numa formação profissional, enfim. Todos os nossos alunos recebiam livros didáticos que escolas particulares oferecem para os seus alunos, né? Então, nós tínhamos aqui um sistema pedagógico, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, não sei, mas foi um sistema bastante importante, até poderia citar, não tem problema, mas enfim, não sei como é que funciona com À vontade para fazer os citação. patrocinadores. Hã? Não, fique à vontade, pode citar. Eu acho que Tá, se pode. alguém está fazendo o bem se alguém faz o bem para a educação, a gente merece que seja citado. Podemos. Então vou citar, né? Nós tínhamos aqui um sistema do Aprende Brasil, né, da Positivo, que hoje ele participa aí em inúmeras escolas particulares e a gente sabe o custo desse material, né? Em escolas privadas, os pais pagam pelo material. Aqui na cidade, todos os alunos da rede eram em torno de 30 mil alunos da rede municipal, todos eles ganhavam o livro didático e, além disso, os professores também te contavam com esse sistema, com uma formação continuada, né? E também as escolas todas utilizavam o mesmo livro, ou seja, todos os alunos da rede estavam no mesmo nível, no mesmo conteúdo, com a mesma base escolar. Isso ele é extremamente importante no sentido que tu iguala a educação no município inteiro, além de que tem outras situações, em situações, por exemplo, de troca de aluno para outra escola de dentro da cidade, o aluno vai seguir sem ter problemas, ele vai estar na mesma página, digamos assim, todos os alunos estarão nessa mesma página. Então, além disso, todas as escolas têm hoje, e isso permaneceu, infelizmente os livros didáticos não permaneceram, eu vou fazer esse parêntese aqui, o que é uma crueldade na minha opinião, porque além de não permanecer o sistema esse com os livros didáticos, que tanto para alunos quanto para professores era extremamente importante, porque os professores também tinham esta base, né, para poder passar para os alunos. Os alunos perderam os livros e hoje eles não têm livro nenhum para acompanhar o seu aprendizado no dia a dia, né? O retrocesso é sempre muito cruel, né? Agora, além disso, todas as escolas foi feito um concurso público para que todas as escolas tivessem um vigia escolar. Por que o vigia escolar é importante? E esse vigia, ele tem um rádio de monitoramento que tem contato com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e ainda um sistema de controle numa sala de vídeo monitoramento que abrange a cidade inteira, com patrulha escolar que passa por todas as escolas. Que isso gera? Isso gera uma tranquilidade em toda a comunidade escolar, né? Claro que se reduz números de violência, né? Mas gera também uma tranquilidade para o professor, para o aluno, para a mãe, o que também é necessário para que a gente possa ter uma educação de qualidade, né? Como é que o professor, o diretor da escola vai conseguir trabalhar se ele tiver que estar pensando em tudo, né? Bom, eu tenho que cuidar o portão, eu tenho que cuidar se ninguém vai entrar pelo muro, enfim. Então, isso gera uma tranquilidade. As escolas todas com cercamento que chama gradil, né? Mas é um material de concreto que consegue também gerar muito mais segurança para as escolas. Todas com câmeras, implantação de um sistema tecnológico para os professores poderem trabalhar de uma melhor forma. Quer dizer, imaginando-se assim que a gente não tinha essas coisas até 2013, né? Agora
a gente está tratando no governo do estado, e ontem a secretária Raquel, secretária de Educação, teve na nossa comissão falando sobre os uniformes escolares que o estado hoje passa a fornecer, né? A partir desse ano. Nós fornecíamos lá desde de 2014 uniformes para toda a rede escolar, que gera também uma sensação de segurança, um cuidado da comunidade toda com aquele que está vestido de uniforme, porque se sabe que ele é um aluno da rede, né? Gera um entrosamento maior, uma sensação de pertencimento, né? Todos jogando no mesmo time, enfim, isso existia, existe ainda, né? O uniforme ainda existe, material escolar para as crianças. As crianças todas recebem o seu material escolar. Isso muda a vida das pessoas, isso muda a forma com que eles conseguem estudar, né? E o fato de ter uma educação melhor, e nós sabemos disso, mas são, como é que diz, é lugar comum, mas a gente tem que falar, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Um aluno com uma formação adequada, uma formação melhor, e especialmente aqui eu trago, Bruno, a questão de que quando chegamos aqui em Gravataí, e isso não é diferente de outros lugares, mas aí a gente focou para resolver isso, né? Mais da metade das crianças que chegavam no terceiro ano não sabiam ler, escrever, somar e diminuir. Então, se focou em reverter essa situação, revertemos, aumentamos o número do IDEB, enfim, e precisa fazer isso para quê? Para que essa criança possa ter uma aprendizagem melhor no futuro, durante toda a sua vida escolar, e depois possa ter uma condição melhor de se encaixar no mercado de trabalho, para que ela tenha autonomia, para que ela tenha dignidade de vida, consiga um emprego que ela possa se sustentar e sustentar a sua família. E isso, né, tudo é engrenagem. Isso também gera para nós, como sociedade, um desenvolvimento. Então, quer dizer, é nossa obrigação como pessoas públicas, como agentes políticos, fazer com que isso que nós mesmos colocamos como obrigação nossa na Constituição Federal e nas legislações, que nós temos que oferecer para a população, né? Então, eu, como fã da educação, como uma política transformadora de vida, e aqui eu falo, eu acho que eu disse isso lá no dia da nossa audiência, eu ouvi a frase, e ela é muito didática, né? A educação é basicamente o único elevador social que nós temos, né? Se alguém tem uma vida numa condição social de maior vulnerabilidade, só a educação vai dar condições para que ela mude de patamar social, para que ela dê uma condição e uma qualidade de vida melhor, tanto para esta criança quanto para sua família depois. Isso impacta em toda a sociedade, né? Então, eu sou, assim, acho que é o básico, né? Só um parêntese aqui, não esquecendo também, e isso é bem importante, estar dentro daquilo que o ente público tem que oferecer, a alimentação também e os cuidados que lá dentro da escola se tem com esses alunos. Acho que a alimentação é fundamental também, e a gente sabe que eu aqui falo muito sobre escolas públicas e, claro, sem deixar de lado o ensino privado, porque, como também disse, a gente não exclui ninguém, né? Todos precisam fazer parte desse sistema. Agora, no nosso papel aqui como ente público, a gente tem uma atenção especial com as escolas públicas e sabemos que lá dentro da escola, muitas vezes, é o lugar onde estas crianças vão ter a oportunidade de ter uma alimentação regular e saudável, o que é bastante importante aí também nesse sistema de aprendizado. Perfeito. Deputada, eu lhe ouvindo, e obviamente nós temos duas realidades que são diferentes. A escola privada atende 15% da nossa população, e que não quer dizer que ela não tenha problemas, também tem seus problemas. Mas nós temos uma escola pública que atende 85% dos alunos na educação básica. Mas, e aí, eu lhe faço um questionamento muito mais como deputada, porque nós temos um sistema
que eu tenho certeza que os resultados lá em Gravataí, eles não surgiram de um ano para o outro. Os investimentos em educação, eles são investimentos que dão resultado a médio e longo prazo. Eu imagino, seu esposo ficou 8 anos, eu acho que lá pelo sexto ano, por aí que começou a dar o resultado. Então, muitas vezes, nós não temos a consciência, eu falo nós como ente político também, não temos a consciência política de que esperar resultados a longo prazo. E muitas vezes nós também não temos políticas de Estado. E aí eu lhe pergunto, o prefeito que sucedeu, ele continuou com as mesmas políticas? E aí eu imagino que, não sei se é possível, a senhora como deputada, propor que nós tenhamos políticas perenes de educação. Né? Eu tive na Estônia, que hoje é a melhor educação do Ocidente, e lá não importa quem está sentado na cadeira de presidente, de deputado, de que quer que seja. A política da educação do país é essa e vai seguir sendo essa. Será que nós vamos conseguir atingir essa maturidade política? Olha, isso tu toca num ponto que eu acho que é essencial. Primeiro, queria fazer uma consideração, seguinte, que hoje em dia nós temos pessoas públicas que, pensam, imediatamente, né, só nas situações de resultados imediatos. E se a gente pensar, e a história nos mostra que nós tínhamos políticos, nós tínhamos pessoas públicas que faziam aquilo que é necessário para que a gente tenha uma sociedade adequada. Pensavam para o futuro. Se planejava a cidade, o estado, o país para o futuro. Né? Hoje não. Hoje tu vê administrador público querendo resolver situações imediatas que acabam gerando problemas de longo prazo e de difícil resolução. Né? Por exemplo, nós sabemos que precisamos ter uma atenção e um cuidado com o meio ambiente, com o saneamento, com a questão do cuidado das águas, dos rios, enfim. Isso fica de lado, porque política pública enterrada não dá voto. Né? A canalização, o esgotamento, isso não dá voto e os políticos não querem pensar nisso. Né? E isso novamente eu uso a palavra cruel porque eu vejo que isso é uma crueldade. Quando tu deseja ser político, tu precisa fazer aquilo que é necessário ser feito, não aquilo que tu quer ou aquilo que tu acha que deve ser, porque ideias novas, enfim, todo mundo tem muita criatividade, mas nós temos legislação e nós temos uma população que depende da gente, que votou na gente para que a gente faça aquilo que é melhor. Claro que a gente não acerta sempre, mas a pessoa pública ela precisa pensar aquilo que é melhor para maior quantidade de pessoas e que vai ser benéfico, então, para uma grande coletividade. Isso não é comum. A questão da tua pergunta aqui, da cidade de Gravataí. Nós tivemos vários retrocessos, né, na educação. Um deles é a, a, a falta dos livros. Né? O prefeito que sucedeu entendeu que se gastava muito dinheiro comprando esses livros. Né? E aí decidiu que buscaria, então, os livros do governo federal, aqueles que são disponíveis gratuitamente, vamos dizer, a gente sabe que não é gratuito, todo o cidadão está pagando, mas o governo fornece aos municípios de forma gratuita. Só que esses livros, eles chegam em determinados momentos, né? Porque precisa de um planejamento. Então, os alunos de Gravataí estão há alguns anos sem receber livro nenhum, porque eles não são comprados nem pelo governo municipal e não são trazidos pelo governo federal, porque existe um período de pedido desses livros. Então, isso é bastante cruel. Os alunos estão com menos possibilidades de estudo, assim como os professores também, né? Porque o professor precisa ter um material que ele possa também se basear, né? E a gente teve aqui um grande retrocesso também na questão da valorização dos professores, porque nós tínhamos uma legislação e entendemos que
a valorização do professor e de todos que compõem esse sistema escolar, ela é extremamente importante. Então, aqui nós fizemos um plano que continha 9 níveis, né, dos professores poderiam alcançar e chegar até esses 9 níveis, sendo que o primeiro teria um salário que é o piso nacional hoje, que todos devem pagar, e acima deles, a cada nível, não podia ser menor que 10% do seu anterior, ou seja, evitava o achatamento e daria uma condição assim de que sempre que o piso nacional aumentasse, todos os professores teriam também esse ganho. Essa legislação foi revogada e os professores então passam a ter novamente todas as dificuldades que já tinham. Infelizmente, eu digo que também nós tínhamos o melhor salário entre os 3, 4 melhores salários do estado do Rio Grande do Sul, hoje já não somos mais, então assim, retrocedemos bastante, mas tem situações que acabam sendo inevitáveis, assim, que nem eu digo, né, que o cidadão não aceita, então, claro que algumas coisas permanecem, os vigias, a escola com mais segurança, as câmeras, a patrulha, isso acaba permanecendo, né, então, infelizmente, algumas coisas se perdem, mas felizmente algumas cobradas pela população acabam permanecendo. E, sem dúvida nenhuma, qualquer política pública, não só na área da educação, mas qualquer política pública, ela tem que ser pensada a longo prazo e ela merece ter um tratamento de política de Estado. Claro que os governos que passam e que vêm, eles podem ter as suas modificações, algumas coisas que eles pretendem fazer que melhore. Agora, mudar a política pública a cada 4 ou 2 anos, porque nós temos aí a eleição de prefeito e vereador num ano, e 2 anos depois nós temos a eleição de governador e de presidente. Então, há possibilidade de mudanças de 2 em 2 anos, né? Porque nós sabemos que, como a gente vive nesse sistema federativo, nós precisamos obedecer, os municípios precisam obedecer à lei estadual e à lei nacional. Então, acontece muito de programas e projetos serem mudados com menos tempo ainda do que 4 anos. Isso não é saudável, né? E na educação acaba gerando situações como nós estamos tendo. A gente tem uma queda na educação da população, que a gente vê ao longo do tempo, e isso é visível nem só nas testagens que se fazem, né, para ver a qualidade do ensino, mas a gente pode ver, inclusive, na população em geral. Eu faço aqui eu trago um exemplo que, se quem está nos assistindo aí quiser fazer, pode fazer, que vai observar. Busca no YouTube, busca na internet alguma reportagem que fale com reportagem de televisão que fale com o cidadão na rua, né? Tu pega reportagens de 30 anos atrás que tu vê o cidadão sabendo se expressar, sabendo se comunicar, utilizando palavras corretas, cidadãos simples e humildes, né? E aí tu pega da mesma forma alguma reportagem feita com um cidadão que está andando na rua atual, né? As pessoas têm dificuldade, inclusive, de formar uma frase, de se comunicar. Então, isso é visível até no nosso dia a dia, que a educação está tendo uma queda no seu nível, né? E isso é responsabilidade e é obrigação nossa. A gente pode tentar, e tu me perguntou se eu, como deputada estadual, se pode fazer uma lei, né, buscando esta perenidade, digamos assim, né, a gente não tem como obrigar isso, né? Agora, nós podemos falar e incentivar e assim, acho que algo que é bastante importante nesse momento que nós estamos vivendo é que a comunicação ela está horizontalizada, né? Todo mundo consegue ter acesso à informação.
E nós precisamos debater isso em todas as esferas para que o cidadão ele participe fazendo o seu papel de agente também dessa comunidade, exigindo que políticas públicas que sejam boas permaneçam, né? O que acontece hoje? A gente que é político, que vive de voto, digamos assim, a gente sabe. A pessoa vai lá na eleição, ela vai na urna eletrônica, ela digita o nosso número, vota na gente e depois ela vai para casa e deixa que a gente faça tudo, toda essa parte política, enfim, que fique nos ombros daquele que foi eleito. Claro, a gente foi eleito para isso, a gente recebe para isso. Mas o cidadão precisa permanecer fazendo o seu papel, que é de fiscalizar, que é de debater, que é de criticar. E aqui também faço um outro parênteses: criticar, conversar e debater, não é brigar, não é fazer atos de violência, mesmo que elas sejam verbais ou que elas sejam pela internet, né? A cidadania é participar, é colaborar, é fazer este entrosamento. Né? Não é cidadania, não é o que a gente tem visto hoje em dia, que são agressões a todas as pessoas, não só a políticos, mas agressões, sejam elas em vídeo, sejam por escrito, enfim. Não, o cidadão ele precisa vir participar e contribuir para essa construção. Né? Lá no direito, o advogado também tem lá a proibição do retrocesso. Né? Só que esta proibição do retrocesso ela só vai acontecer se alguém exigir ela. Claro que a gente, como deputado, que tem voz, que tem, pode estar aqui conversando contigo, conversando com aqueles que te assistem, né? A gente tem muito mais voz para isso, com certeza, e tem que fazer esse papel. Agora, todo cidadão precisa participar disso. Né? A gente acaba sendo, e eu entendo, é uma crítica, mas eu compreendo que o cidadão ele tem a sua vida para tocar, ele precisa trabalhar, ele precisa levar o seu filho, cuidar do filho, leva na escola, leva no médico, enfim, ele tem as suas obrigações que ele precisa tomar conta, mas ao mesmo tempo todos nós, sendo deputado, sendo presidente de sindicato, sendo professor, sendo um trabalhador de qualquer área, faz parte dessa comunidade e precisa estar atento a tudo que acontece. Então, quando o cidadão ele entende que ele é o sujeito de direito e que ele cobra, mas ele cobra entendendo e sabendo o que cobrar e de quem, que também é uma coisa que é importante. Né? Nós precisamos que o cidadão saiba quem é o responsável por determinada situação para que ele possa cobrar da pessoa certa. Não adianta eu cobrar do prefeito aquilo que o governador deveria fazer ou que o presidente deveria fazer, o que é algo também bastante cruel, porque ao longo dos anos nós fomos perdendo dentro da escola o ensinamento desta cidadania. Né? Hoje, se tu perguntar para um aluno de ensino médio quais são as funções do prefeito, do deputado, do presidente, ou quais são as funções do poder executivo, do legislativo e do judiciário, ele não vai saber. Dificilmente ele vai saber. E nós temos, às vezes, dentro do nosso ciclo de pessoas esclarecidas que não têm esses conhecimentos. Né? E isso prejudica a forma de atuação do cidadão também. Então, estas políticas públicas que precisam ser perenes, nós nunca vamos ter um resultado se nós não tivermos o tempo de prática da política pública. Tu não vai chegar no resultado. Né? Então, a gente precisa que o cidadão também esteja atento a isso. Né? Claro que se for algo que não está adequado com a sociedade, com a comunidade, daí o cidadão vai também ter que compreender e dizer, não, esta precisa ser melhorada, né? Agora, aquilo que está dando certo, aquilo que é bom, tem que ser preservado e o cidadão precisa participar disso. A gente pode fazer o nosso papel exigindo a continuidade lá na Assembleia, enfim, na Câmara Federal, né? Acho que a Câmara Federal tem mais condições de propor legislações
que sejam mais perenes, né? Agora, sempre com a atenção do cidadão. O cidadão precisa participar, né? Não precisa estar no dia a dia, enfim, fazendo, né? Não é esse o seu papel, o seu trabalho, mas exigir, fazer, participar de reuniões, participar da sua comunidade, exigindo que aquelas políticas boas permaneçam. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 2 exemplos de políticas públicas que permaneceram, uma na área de educação e uma na área de saúde, mas olha como a gente pode pontuar situações, né? Nós temos as CIPAVs dentro das escolas, que é uma política pública que vem lá do governo Sartori e que ela permanece, só que ela pode ou não ser utilizada pelas escolas. Então, não é algo que é obrigatório, né? Mas ela existe e ela dá resultados, ela pode ser usada pelos professores, pela comunidade escolar. E nós temos uma que, apesar de ser da área da saúde, ela tem também uma vinculação com a educação, porque ela vai influenciar na capacidade de aprendizagem do aluno depois, que é o PIM, o Primeira Infância Melhor, que também foi de um governo nosso, do MDB, não é propaganda eleitoral aqui, mas casualmente, sim, foi lá no governo Rigoto, que inclusive o deputado Osmar Terra, que fez a proposição desta política pública e que ela permanece até hoje, né? A Primeira Infância Melhor é uma atenção que se dá para a mãe ou para o bebê desde a gravidez até os 3 anos de idade, com um cuidado multidisciplinar, né? E com ensinamentos. Pode parecer, para quem nos assiste aqui, que todo mundo sabe, mas, por exemplo, eu tive um depoimento de uma mãe que diz que não sabia que ela precisava conversar com o filho bebê, né? Ela achava que podia botar É, ele no cercadinho e deixar, né? Outra mãe disse que não sabia que tinha que olhar para o bebê enquanto amamentava, enquanto dava mamadeira, né? Então são coisas que vão dando um crescimento tanto para a mãe quanto para aquele filho, e que isso interfere depois na aprendizagem e na educação, porque uma criança que tem esse estímulo, esse cuidado nesta fase, ela vai ter uma capacidade muito maior de aprendizagem, né? Então tem a ver com a educação também, e são exemplos de políticas públicas perenes, que não importa se o governo é de direita, de esquerda, de centro, todos os governos que passaram depois deles mantiveram essas políticas e elas dão resultado, né? Então, isso é deputado, importante. desculpa lhe interromper, mas assim, ó, o programa está passando voando e a gente precisa ir para o encerramento. Eu não queria lhe cortar porque o seu raciocínio ele estava brilhante e ao mesmo tempo, e aí lhe interrompendo só 30 segundos, né? Ao mesmo tempo, e eu quero dizer que eu não tenho político nem esquerda nem direita, como a senhora falou, nós tivemos a implementação de um novo ensino médio. E quando acabou o 3º ano de implantação, mudou o governo, mudou o ensino médio. Um exemplo exatamente ao contrário daquilo que a senhora trouxe. E como nós temos que ir para o encerramento, o programa, infelizmente, ele tem a sua duração de 50, 52 minutos. Eu preciso de uma palavra sua para a gente poder fechar sobre essa sua condução na Comissão de Educação da Assembleia propositiva, né? Porque muitas vezes a nossa comissão, muitas vezes era muito mais um muro das lamentações, digamos assim, e agora a senhora tem uma ideia propositiva. Eu queria lhe ouvir, nós temos ainda cerca de 3 minutos, mais ou menos, para poder encerrar, sobre essa questão dessa sua postura propositiva junto à comissão. Sim, Infelizmente, o acabamos não programa é falando. finito. Certo. Não, então deixa eu te dizer, como presidente da Comissão de Educação, a gente percebeu que justamente tu usou aí uma expressão fantástica, o Muro das Lamentações. A comissão acabava sendo o Muro das Lamentações, é onde as pessoas buscam a resolução de situações que elas não conseguiram ter naquele procedimento normal e comum, né? E aí, assim, a gente tinha
questionamentos de problemas nas escolas, de infraestrutura, de violência, de assédio, uma série de situações que acabavam e acabam ainda, né, chegando na nossa comissão de educação e que nós damos total atenção e voz para essas pessoas se manifestarem, porque nós estamos na casa do povo, né? A comissão de educação, ela é, além de porta-voz dessa população, ela é um intermediário, uma ponte entre a sociedade e o Estado, o governo do Estado. Então, a gente ainda recebe essas dúvidas, esses questionamentos, nós fazemos audiências públicas pedidas pela comunidade escolar, mas tivemos a ideia e a noção da importância de proposições também, porque a comissão ela precisa trabalhar para o futuro também, assim como eu estava dizendo aqui, que a pessoa pública precisa pensar o futuro, a nossa comissão é obrigação dela isso também. Então, nós aprovamos 15 audiências públicas, aprovamos lá na comissão, e estas audiências públicas, elas são para tratar especialmente, né, mas esse é o guarda-chuva geral, do novo Plano Nacional de Educação que está sendo discutido no Congresso Nacional esse ano e que vai ser discutido no próximo ano aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo estado e pelos municípios. Então, nós estamos caminhando e fazendo uma caravana com essas audiências públicas por todo o estado, né? Seja região metropolitana, Vale dos Sinos, interior, Serra, levando o debate sobre a educação como um todo. Em cada uma dessas audiências públicas, nós temos uma temática, né? Nós falamos sobre alfabetização, sobre ensino médio e tecnológico, sobre primeira infância. Então, estamos debatendo em cada região uma pauta específica. Claro que a gente acaba debatendo a educação como um todo nesses encontros, mas propondo alternativas para o novo plano, assim como ouvindo a comunidade escolar, tanto naquilo que é o dia a dia e das necessidades e daquilo que se precisa melhorar, como também indo a lugares que têm exemplos bons na área da educação. O nosso objetivo é esse. A cada lugar que a gente vai com as audiências públicas, nós vamos a lugares que aquele tema que nós estamos tratando tem um exemplo bom, né? Assim foi agora na última audiência que tivemos na cidade de Imbé sobre a educação infantil. Agora nós teremos a nossa próxima audiência pública, vai ser em Parobé, sobre a alfabetização. Em ambas as cidades, estas temáticas que nós vamos tratar têm exemplos positivos de políticas educacionais. E é isso que nós vamos debater aí ao longo do ano e possivelmente ainda no início do próximo ano nestas audiências públicas, ouvindo a sociedade e também podendo levar colaboração para o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação que tem que ser uma política de Estado que vai refletir o que nós queremos. Deputada, tem que muito ser política obrigado. de Estado que tem que ser perene e que tem que ser factível, né? Que tem que ser Exatamente. compatível com a realidade que a gente vive. Exatamente. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Sucesso no seu trabalho. Né? Eu acho que nós precisamos de mais pessoas com a sua visão para que realmente a educação ela vire efetivamente a prioridade do nosso país. A gente vê exemplos, se nós vamos lá para a Coreia, há 50 anos atrás, a Coreia estava atrás do Brasil. Hoje eles estão mudou com a educação. Na nossa frente. Investimento em educação. Deputada, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso e conte com esse espaço sempre para poder divulgar as suas audiências públicas, o seu trabalho e todos aqueles que trabalharem pela educação, independente de cor partidária, vão ter espaço aqui no nosso programa. Muito, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e na segunda-feira que vem voltamos com mais um RS Educação. Muito boa noite, tchau, tchau.